sempre. Então, entrando no tema, no estudo que nos propomos a realizar aqui hoje, é importante eu já fazer uma breve explicação, porque logo depois que eu passei o tema, eu pensei, poxa, parece que ficou faltando alguma coisa. Porque não desista de prosseguir. E ficou assim o tema. E aí quando eu pensei em modificar alguma coisa, a arte já estava correndo, já estava sendo divulgada, então nem teve muita chance da gente mudar, mas logo eu pensei, falei, não, mas eu faço uma breve explicação logo no começo, que aí dá para a gente entender melhor. Porque o simples fato de dizer não desista de prosseguir pode parecer um pouco vago, porque prosseguir para onde? E prosseguir com qual objetivo? Então, nós temos várias possibilidades. Há quem esteja fazendo mal e estes precisam desistir disso. Mas acredito que, logo não me culpei tanto pela escolha do tema, porque quando a palestra é realizada por um palestrante espírita, num ambiente também espírita, são duas coisas, né, que não deixam dúvidas de que a nossa proposta aqui hoje é que a gente não desista de prosseguir naquilo que é do bem, naquilo que nos faz bem e naquilo que faz bem ao coletivo, à sociedade. Então, por exemplo, não desista de prosseguir com seus bons projetos profissionais. Mas se eventualmente o projeto profissional ele fere outra pessoa, ele atinge uma outra pessoa de maneira negativa, é bom que a gente repensa e eventualmente desista de alguma coisa nesse sentido. É bom não desistirmos dos projetos pessoais que sejam bons. Mas aqueles projetos pessoais que podem nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas, é importante que a gente repense esses projetos e, eventualmente, desista deles e mude o foco. Concretize ou coloque em prática ou coloque em ação outros projetos, estes sim que possam ser benéficos para nós e para os outros. Mas há um ponto crucial. Esse nós não temos escolha, que é o não desista de prosseguir a sua evolução, porque o progresso é uma lei. E a gente pode até ficar emburrado com essa lei, até de vez em quando falar, não, eu não quero progredir, eu quero ficar estacionado. Tudo bem, mas uma hora ou outra nós seremos empurrados pela lei, e esse empurrãozinho, às vezes, ele traz em si um processo doloroso, um processo desconfortável, mas o outro ponto é que nós não desistamos de prosseguir vivendo, porque não existe outra opção. Não existe a opção de desistir da vida. E alguém pode pensar, William, mas e se alguém quiser se matar? Ele está desistindo de viver. De uma maneira ilusória, sim. Mas quando estudamos o Espiritismo, estudamos os próprios fenômenos, aquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec na codificação e a vários médiuns depois, a gente compreende que não dá para desistir de viver. O que acontece com muita gente, quando parte para o autoextermínio, para o suicídio, é uma desistência da existência. Enfim, o indivíduo desiste da encarnação. E ele pode até achar que está desistindo da vida, porque na verdade a vida nunca deixa de ser. Nós nunca deixamos de existir para a vida. A gente pode ficar ora com corpo, ora sem corpo, mas sempre vivos. Então essa ideia de que eu desisto de viver não é correta. Há indivíduos que desistem de existir fisicamente e continuarão existindo espiritualmente. E aí, nesse caso, arcando com as consequências da escolha que foi realizada anteriormente. Então este é um ponto que eu gostaria de colocar aqui logo na introdução inicial, porque a opção de vida não é uma opção. Nós estamos e continuaremos sempre vivos, com corpo ou sem corpo. Por isso o recado do tema é: não desista de prosseguir onde? Não desista de prosseguir a existência, a encarnação. E a gente vai ler aqui uma lição belíssima de Emmanuel, apesar das dificuldades, apesar dos percalços, apesar dos obstáculos. É preciso prosseguir. Porque se eu abro mão da existência, imaginando fugir desses obstáculos, tenhamos a certeza
de que nós não seremos recompensados por isso. E, na verdade, nós teremos que enfrentar outras encarnações com obstáculos maiores, porque aqueles obstáculos, eles são necessários para o nosso progresso. Que é o que eu falei lá atrás, não dá para desistir de progredir. A gente pode até mudar a rota, mas cedo ou tarde seremos convidados a encarar aquela realidade que outrora nós desistimos. Então esta é uma breve introdução que eu faço, porque quando eu passei o tema, repito, bateu aquele arrependimento e eu me senti na obrigação de fazer essa explicação para que fique claro que o que eu quero aqui hoje é um convite para que não desistamos de prosseguir com os bons projetos pessoais e pode envolver a profissão, mas acima de tudo que a gente prossiga nesta existência cada vez mais fortes, e essa é a intenção e foi com esse objetivo que eu preparei a palestra de hoje. E eu preciso fazer aqui agora um elogio a Emmanuel. Emmanuel, ele tem uma capacidade de fazer reflexões que é impressionante, que nos inspira. A gente aprendeu, por exemplo, para quem lê Renúncia, lá naquele diálogo maravilhoso em que Alcione, ela demonstra ali a sua grandeza de espírito e a sua disposição em aprender o Evangelho e também a explicar o Evangelho, em que ela vai contar que os estudos feitos na sua casa, eles pegam ali um pequeno versículo e às vezes ficam horas discutindo, refletindo sobre aquele versículo. E a gente faz isso hoje também. Mas Emmanuel, ele escreveu várias obras e várias reflexões a partir de diversos versículos. Então ele recorta um trecho do Evangelho ou das cartas de Paulo e vai então nos trazer essas maravilhas. E tem um versículo que eu separei aqui para fundamentar o nosso estudo da noite, ou do dia, para quem for ver de dia, ou da tarde, para quem for ver à tarde, ou da madrugada, para quem for ver de madrugada. A gente esquece que está num espaço virtual, e isso pode ser assistido em qualquer momento. Emmanuel, então, ele vai retirar um versículo lá da segunda epístola que Paulo escreveu, está lá em Coríntios, está no capítulo 4, versículo 16, em que Paulo disse: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a gente pode passar por esse versículo lá e não dar a mínima atenção. Só que com Emmanuel é diferente. Emmanuel olha para esse versículo e escreve 3 capítulos. Curiosamente, os 3 estão no mesmo livro, que é o Fonte Viva. E o Fonte Viva é daquele livro que nos socorre nos momentos de dificuldade. Às vezes, eu brinquei também com o Cadu quando me convidou, quando a casa que nos convida fala assim: qual que é o tema que você vai abordar? Meus amigos, com esse negócio de live e muitas lives, a gente não tem tempo de desenvolver como antes. Antes eu ficava um mês, depois 15 dias, preparando uma palestra. Hoje a gente precisa também recorrer quase que ao estudo mesmo, e até se adaptar à nova realidade. Então, quando ele me pediu o tema, eu não sabia do tema, eu falei: deixa eu abrir aqui o Fonte Viva, porque eu tenho certeza que um capítulo vai me salvar. E aí, eu achei um capítulo, que é o 62, e depois, fazendo a pesquisa, eu reparei que Emmanuel escreveu mais 2 capítulos, que é o de número 141 e o de 169. Então, capítulos 62, 141 e 169, todos esses 3 capítulos comentam o mesmo versículo bíblico. E olha para você ver a importância. Cada um desses capítulos, eles refletem a mesma coisa, mas com um perfil diferente. Então, com estilos diferentes, mas a partir da mesma base, que foi esse versículo de Paulo aos Coríntios. E aí eu escolhi os capítulos 62, que foi esse que me chamou a atenção de imediato, para a gente fazer aqui hoje esse estudo mais detalhado, lendo aqui alguns trechos, fazendo uma pausa, refletindo, tentando extrair algo para nós, para o dia a dia. Porque eu acredito que foi com essa intenção que Emmanuel escreveu não só este, mas todos os outros capítulos.
Deixa eu mandar aqui uma boa noite pro pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, né? Hoje eu estou conseguindo, de uma maneira muito singela aqui, ainda acompanhar. Então a Michelle passou por aqui, a Emanuele já disse que o áudio e o vídeo está ok. Se der uma travada aí, pessoal, pode me avisar. A Eneida, o Wellington, a Nazaré, Silvete, enfim, boa noite a todos que estão chegando aí. E quem quiser depois pode compartilhar. E se quiser mandar alguma pergunta aqui também, dentro do possível, eu tento responder. Então vamos lá, vamos começar a leitura desse capítulo 62, que é belíssimo. Diz Emmanuel: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Então ele pede para que nós façamos o exercício da observação. E aqui eu preciso vincular um perfil de Emmanuel com o de Leon Denis. Porque Leon Denis também tinha muito desse perfil de olhar para as coisas da natureza e tirar delas lições valiosas. Quem já leu Leon Denis sabe que em vários momentos ele olha para o movimento das aves e daquele movimento ele tira uma lição. Ele olha para o movimento do mar, das ondas, e tira outra lição. Leon Denis olha para a montanha e escreve um capítulo sobre a montanha. Ele olha para a floresta e escreve outro capítulo. E detalhe, os capítulos de Leon Denis não são como, por exemplo, capítulos de Emmanuel que comentam a passagem, em cada capítulo é uma página. São várias páginas de Leon Denis falando sobre a montanha, lá no livro O Grande Enigma. São várias páginas de um capítulo em que Leon Denis fala sobre a floresta. E outro capítulo sobre o mar. Isso eu estou citando uma obra, mas Leon Denis faz comentários sobre aquilo que ele observa na natureza, no gênio céltico e o mundo invisível, no depois da morte, no problema do ser e do destino, no porquê da vida. E Emmanuel, ao longo de vários capítulos de várias obras, também nos convida a essa postura, não apenas contemplativa, mas a postura de aprendiz diante da natureza, que Leon Denis vai nos dizer, que é um livro que contém a assinatura de Deus. Olha como isso é bonito. Porque todo livro tem um autor. Poxa, eu estou aqui agora, vou falar no final desse livro, A Força do autor André Trigueiro, que eu pessoalmente admiro muito. Estou aqui com outro livro que tem me auxiliado nos estudos, A Sabedoria das Palavras, autor Huberto Roden. E estou aqui com Fonte Viva. Nesse caso, o autor espiritual, Emmanuel, e o médium Chico Xavier. E o livro da natureza? Qual que é o autor dele? Quem que escreveu tudo isso? Quem fez tudo isso? Senão Deus. E aí Emmanuel vai continuar dizendo: nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Aqui eu me recordei daquela frase que virou um chavão: na natureza nada dá saltos. A natureza não dá saltos, melhor dizendo. Uma frase que é atribuída, me parece que ela é realmente do grande poeta francês Victor Hugo. E realmente, a natureza nada dá saltos. Ela não dá saltos. E vejamos agora os exemplos que Emmanuel se utiliza para nos comprovar isso. Enche-se a espiga de grão em grão. Alguém acha que uma espiga que nós conhecemos hoje, e eu estou falando aqui na live, originalmente é para o centro de Patos de Minas, que é a capital do milho? Eu acho que ainda é, né, gente? Depois vocês me corrijam se não for. E quando vê uma espiga pronta, será que ela brotou daquele jeito? De repente, apareceu a espiga prontinha, ou ela foi se formando, foi se construindo daquele jeito? Ó, o Vanderlei chegou por aqui, boa noite. A Michelle de novo. Michelle ganhou 2 boa noite hoje, hein? Depois você vai lá no grupo, Michelle, me defende, por favor. O Betinho, grande Betinho, boa noite, mestre. A espiga não foi feita como nós enxergamos. Ela foi se construindo até chegar naquele ponto. E esse outro exemplo, desenvolve-se a árvore, milímetro a milímetro.
Quando a gente olha uma árvore, como eu estou vendo aqui agora, de fora da minha casa, a gente precisa parar para prestar atenção. A árvore não caiu do céu daquele jeito. Milímetro a milímetro ela foi se formando, como nós a enxergamos hoje. E a gente não percebe. A gente vai perceber, por exemplo, se a gente ficar um período... Por exemplo, eu estou aqui já não sei nem quantos dias sem sair de casa. Então as árvores que eu via antes, talvez quando eu for vê-las novamente, eu vou ver, opa, está sem folha, está sem flor, ou está florida, ou cresceu. Mas se a gente for vendo todo dia, você nem percebe esse crescimento. É igual o filho da gente. A gente que está vendo o filho todo dia não percebe. Quando vem alguém de fora, fala, nossa, como seu filho cresceu. E realmente. Ou no caso da calvície, eu vou ficando mais careca e nem percebo. Aí alguém de repente me fala, nossa, como você está careca. Eu falo, realmente, na live talvez não dá para perceber, mas quem convive e fica um tempo sem ver, logo percebe. Então são processos gradativos que vão acontecendo. Continua Emmanuel, nasce a floresta de sementes insignificantes. Alguém acha que uma floresta como nós vemos hoje, ela caiu do céu daquele jeito, ela simplesmente apareceu. Não, ela foi sendo formada. Levanta-se a construção peça por peça. Aqui é claro que se o dono da construção tiver muito dinheiro, essas peças são colocadas mais rapidamente. A gente observa a construção na China, por exemplo, com os recursos que se tem, com a tecnologia e outros países. Puxa, como é que a construção lá é muito mais rápido que no Brasil? Sim, porque depende da estrutura. Vai fazer de tijolo, vai fazer de estrutura metálica, como é que vai ser a parede? Tudo isso fala do tempo que a construção vai demorar para se concretizar. Mas, sendo de tijolo, sendo de parede drywall, estrutura metálica ou qualquer outra estrutura, as peças são colocadas uma a uma. Pode ser uma peça pequena, pode ser uma peça gigante. Mas elas não surgem do nada. Há um processo, como diz aqui Emmanuel, um espírito, e aqui não é espírito de individualidade, é no sentido de que há uma ordem de sequência e gradação. Continua Emmanuel, começa o tecido nos fios. A roupa que a gente veste não surgiu, ela foi feita fio a fio. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Meus amigos, vejamos a quantidade de exemplos. Ele vai da natureza, vai para a riqueza, vai para a estrada, para a construção, para a cidade. E a gente poderia trazer aqui vários e vários outros exemplos, né, de coisas que são construídas e que exigem, o que ele vai falar aqui logo depois, esforço e perseverança. Por isso ele continua nos dizendo, não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida, continua Emmanuel, é processo renovador. Em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. E a palavra aqui, reforma, não é destruição. Nós não estamos aqui em busca da destruição pessoal. Quando Allan Kardec propõe e coloca, na verdade, que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral, não é pela sua destruição pessoal. Eu não preciso destruir tudo que eu sou em busca do homem novo. É um processo de transformação. Eu vou apenas ajustando aquilo que eu já sou.
Um exemplo clássico disso é a transformação de Saulo em Paulo. Aquele empenho, aquela garra, aquela disposição que Saulo tinha em defender Moisés, ela foi só direcionada para a defesa dos princípios cristãos, para a divulgação. É só direcionar a energia. Então, quando eu observo, por exemplo, alguém extremamente disposto a criar fake news, aqui é um termo que está muito atual, a gente precisa prestar muita atenção nisso. O indivíduo que sabe criar a fake news e divulgar, daqui a pouco ele será convidado a utilizar estas suas habilidades para o bem. Já pensou? Eu fico vendo, são artes bonitas, bem montadas, mas mentirosas. Então a gente precisa querer que esse indivíduo seja aniquilado da sociedade? Não. Mas é esperar dele, e talvez a própria legislação, talvez não, com certeza, precisa fazer algo para nos proteger desse tipo de situação, mas na torcida para que este indivíduo, ele depois direcione essa sua habilidade, esse tempo que ele gasta para criar mentiras ou para divulgar mentiras, para que ele faça isso no propósito do bem, do amor, do belo. Esse é o sentido de transformação. É você ter algo que não está legal e transformar aquilo, redirecionar, e não simplesmente um processo de aniquilamento pessoal. E o anjo, vou tocar em anjo agora não, um espírito evoluído, ele não é obra do acaso e nem é obra do de repente. Da gente olhar e falar assim, puxa vida, de repente reencarnou um ser chamado Hipólito Leon Denizar Rivaio, que foi capaz de trazer, ou de organizar, melhor dizendo, a codificação espírita, porque é a doutrina dos espíritos, não é a doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec teve um papel fundamental, importantíssimo, eu digo até que essencial, mas a doutrina é dos espíritos. Mas como é que esse indivíduo, capaz de receber tamanha responsabilidade, surgiu? Será que do nada? Será que aquele indivíduo, quando nasce, lá no ano de 1804, no dia 3 de outubro, será que ele era uma página em branco? Sem nenhum tipo de bagagem? Ou, assim como uma árvore cresce milímetro a milímetro, aquele indivíduo já era um espírito que havia tido outras encarnações e nessas encarnações se esforçado muito para ser aquilo que nós conhecemos inicialmente como Hipólito Leon Denizar Rivaio e posteriormente como o grande codificador Allan Kardec. Eu acho que essa opção dessa construção individual é melhor, fica mais lógica, porque senão Deus seria injusto, trazendo ao mundo alguém tão vamos dizer assim, responsável e tão preparado, é a palavra correta, para receber uma doutrina, e nós outros encarnamos e custamos dar conta de pequenas responsabilidades. Então é bom observar para a história de Allan Kardec como um grande druida que fora. Já na época do druidismo, desenvolvendo ali, ou talvez já trazia de antes também, mas a gente sabe dele enquanto druida. E os druidas tinham já uma familiaridade muito grande com tudo que nós conhecemos hoje no Espiritismo. Tanto que Allan Kardec dedica um espaço muito especial na Revista Espírita, logo no primeiro ano, em 1858, para fazer ali não vou dizer uma comparação, mas demonstrar a todos nós a semelhança entre o druidismo e o espiritismo. Mas é claro que havia e há diferenças entre essas doutrinas. E Leon Denis destaca muito bem isso no seu livro Depois da Morte. Quem quiser entender um pouco mais, existe um outro livro chamado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que fica sempre à minha mesa,
Na verdade, todos os livros de Leon Denis e os de Allan Kardec ficam na minha mesa, não saem porque são pesquisados. Então esse livro aqui, Leon Denis escreve bastante sobre o druidismo e a gente convida quem quiser a fazer a leitura. Então, neste período, o espírito Allan Kardec já foi trazendo algo, depois ele reencarna como o grande precursor da reforma protestante, chamado John Hus, e a gente vai observando como que este ser vai se construindo, até que nós tenhamos então a condição de observar o grande codificador Allan Kardec. E eu poderia trazer essa reflexão para vários outros, como por exemplo o próprio Francisco de Assis, o próprio Leon Denis. É um indivíduo que foi se construindo em encarnação. Agora, é bom que se diga. E Jerônimo Mendonça, por exemplo, nós conhecemos aquele grande indivíduo, e grande no sentido literal, porque ele era realmente conhecido como gigante deitado pela sua estatura, e a gente olha para aquele ser imobilizado, cego, ainda assim divulgando a doutrina, fazendo o possível para consolar, para esclarecer, e não imagina que aquela situação que ele vivia também foi originada a partir de atos anteriores. Então, quando a gente traz essas ideias de construção gradativa, se a gente tira da história da reflexão a reencarnação, fica sem sentido. Então, a reencarnação ela é fundamental para a gente até se motivar mais. Porque talvez alguém me assiste aqui agora, já está lá com os seus 80, 90 anos, sabe que a expectativa de vida, não é até 200, 120, 130 anos, sabe que não tem muito tempo, mas com o olhar reencarnacionista, isso motiva todo mundo. Porque aí não existe mais fim. Existe um até logo, até breve, daqui a pouco eu volto. Como eu vejo, por exemplo, pessoas... vou citar um caso que está na internet aí, aliás, na verdade, na internet tem vários casos. De uma pessoa com 90 anos, pegando lá o seu diploma, porque havia acabado de se formar em Direito. E alguns olham e comentam, falam, poxa, mas nessa idade, preocupar com estudar? E quando a gente olha com o olhar da reencarnação, fala, que legal! Mesmo nessa idade, ele encontrou disposição para estudar. É aquilo que Emmanuel fala, não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer. Porque nunca é tarde para começar para colocar em prática um sonho. Alguém pode perguntar, William, mas e se ela tivesse desencarnado antes do diploma? O diploma é só um detalhe, é só um papel, é só algo mais, o importante é o que ficou. Por isso que não faz sentido colar na prova do colega. Fala, não, deixa eu colar aqui para tirar nota boa. A nota é só um detalhe. O que vale é aquilo que nós adquirimos, o que nós absorvemos. Amar e se instruir. Eis as nossas grandes metas. Por isso que o Espírito da Verdade vai trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai trazer um capítulo belíssimo sobre instrução, falando que amar e servir e se instruir, que aprender e servir são duas necessidades que temos, todos nós, para quê? Para progredir. Então é isso, é se instruindo de um lado, servindo de outro, e assim a gente vai, amando e se instruindo e crescendo sempre. E outro ponto importante, prosseguindo na análise da mensagem do capítulo 68, é bom sempre repetir para quem chegou agora, do livro Fonte Viva. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Nossa, só esse trecho aqui dá para fazer outra palestra. Vamos começar então. A modificação, ela nem sempre é no sentido bom.
Como eu falei lá atrás, né? Não desista de prosseguir. Mas prosseguir o quê? Para que não nos modifiquemos em sentido oposto à expectativa do alto. Qual que é a expectativa do alto? A expectativa do alto é de que a gente ame, de que a gente cresça, de que a gente colabore. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Deus, ou seja, o alto, lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Agora, pode ser que eu tome atitudes contrárias a isso? Claro que pode. Esse é um ponto que precisa tomar muito cuidado. Ninguém reencarna, por exemplo, para matar. No planejamento reencarnatório estava lá escrito que o fulano seria um assassino. Não. Ele pode até ter sido um assassino na outra encarnação e reencarnar próximo de situações em que ele será convidado o tempo todo a matar. Mas o planejamento é resista. Agora, se ele vai resistir ou não, depende do livre-arbítrio. Por exemplo, ninguém reencarna para suicidar. Ninguém. Não está escrito em nenhum planejamento reencarnatório. Com 20 anos de idade você vai se matar. Não existe isso. E eu digo, em algumas situações, que talvez, não estou afirmando, talvez o grande desafio de muitas pessoas seja simplesmente permanecer nesta encarnação e desencarnar por meios naturais. Porque talvez essas pessoas se mataram em outras encarnações e agora elas têm como grande desafio. Então, o desafio dessas pessoas não é fundar centro espírita, não é participar de uma atividade aqui, de outra ali. Elas podem até participar, pode até fundar um centro espírita, não tem problema. Que o que nós fazemos de mais e que seja bom em relação àquilo que foi programado, ótimo. Mas há casos em que a gente pode até dizer que talvez o grande desafio dessas pessoas seja simplesmente desencarnar naturalmente. Por isso, resista. Não desista da encarnação. Porque às vezes o seu grande objetivo é resistir, permanecer firme. E aí, qualquer atitude impulsiva, negativa, pode nos fazer caminhar no sentido oposto à expectativa do alto. Quer dizer que eu, enquanto espírito, estarei regredindo? Não. Mas eu estarei me comprometendo gravemente para o futuro. Então, por isso, resistir é sempre a melhor opção. Mas avançando aqui na análise desta frase, é indispensável saibamos perseverar com esforço, que não é fácil, esforço. Eu acho bom porque várias e várias passagens, análises, trechos, reflexões, traz essa palavra esforço. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. É pela transformação moral e pelo esforço, pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. Então a palavrinha esforço está em vários momentos. Então saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento. Ou seja, aperfeiçoamento pessoal. Porque a gente tem hora que pensa que é aperfeiçoar para o outro. Eu reencarnei para salvar o outro. A gente pode ter reencarnado para ajudar o outro. Para ajudar, sim. A gente vê vários exemplos de pessoas que se dispõem a uma reencarnação sacrificial com o propósito de auxiliar, mas jamais de fazer ou de passar pelaquilo que o outro está passando. A gente pode e deve estender a mão, acolher e auxiliar. Mas a tarefa de aperfeiçoamento ela é pessoal e isso é preciso ser dito. E não importa o grau de amizade ou o grau de parentesco. Mas o pai e a mãe não pode progredir para o filho? Dá vontade, eu sei que dá, mas não dá. Evoluir para o cônjuge, para um amigo muito querido, para a sogra, para o sogro, para o cunhado, não importa o parentesco, não dá para evoluir para o outro. Assim como o outro não pode evoluir por nós. Não dá.
Prosseguindo na análise, em vigilância constante, por isso Jesus fala, orai e vigiai. Então essa vigilância constante, inclusive e principalmente do próprio pensamento. Porque tudo surge a partir do que pensamos. Na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides, ou seja, não esqueças o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. Então, servicinho diário, pequenos gestos. Repito, um anjo não se torna anjo na primeira encarnação já sendo crucificado. São gestos pequenos, singelos, que vão construindo um ser luminoso. Então isso é muito bacana de entender, porque aí traz a coisa para o dia a dia, para o básico. Ajudar alguém a atravessar a faixa de pedestre, parar em que se está dirigindo para que alguém atravesse a faixa de pedestre, é um gesto, é um servicinho diário, como coloca aqui muito bem Emmanuel. Hoje vivemos um período de pandemia, portanto, tem algo que parece que as pessoas não compreendem, mas que é um gesto tão simples, que é usar máscara. É o óbvio. Meu Deus do céu, mas tem gente que não quer usar máscara, que não precisa. Gente, usar máscara é um servicinho diário que vai proteger você e os outros. Porque se você não se preocupa com a sua vida, mas a sua máscara pode proteger o outro. E a gente percebe pessoas que são avessas a cumprir lei. Olha, a gente tem que ter leis, tem que, eventualmente, vereadores e deputados gastarem o seu tempo, que eles poderiam estar preocupando com outras coisas, para de repente fazer uma lei obrigando as pessoas a usar máscara. É quase um absurdo. É algo que devia ser tido como consenso. Não, beleza, a máscara protege. Ponto. E ponto final. Mas não, tem que vir uma lei e ainda assim há pessoas que insistem em desobedecer leis, como essa simples. Então, nesse caso, cumprir uma lei é um servicinho diário. E a gente poderia citar outros, fazer preces, compartilhar notícias boas, alertar sobre os perigos do coronavírus, combater fake news, compartilhar mensagens edificantes de vários autores, compartilhar palestras. Quando a casa espírita puder funcionar normalmente, cumprimentar as pessoas, a gente vai querer abraçar tanto, né? Vai querer dar cada abraço de urso, pegar na mão, dar um sorriso, mandar uma mensagem para alguém agora nessa época, é muito bom isso. Como é que você está? Está melhor? Não está? Enfim, são gestos pequenos que a gente pensa que crescimento espiritual só se dá em atividade religiosa. E tem que ser uma atividade impactante. Tem que ser médium, tem que ser palestrante, tem que ser dirigente, porque se não for, não está progredindo. E meus amigos, coitado, esses talvez somos os que mais precisamos dessas tarefas, em alguns casos, então pode generalizar, para redimir de um passado complicado. Então a tarefa edificante não se dá só nestas funções e nem tampouco nas atividades religiosas. Há pessoas cumprindo tarefas exemplarmente, por exemplo, na ciência. Imaginemos quantas milhares de pessoas estão debruçadas neste momento para tentar trazer para todos nós a vacina. Vejamos, missionários. E missionários não são só os cientistas que estão lá se debruçando, às vezes a equipe de apoio também é importante. Quantos missionários na arte, nos fazendo passar esse período difícil de uma maneira mais leve, seja fazendo uma charge, mesmo que uma charge crítica sobre a situação, ou fazendo ali uma pequena arte mesmo, uma peça, uma apresentação, uma dança, uma live musical. Tudo isso colabora, desde que nos edifique, desde que nos torne pessoas melhores. A filosofia, a economia. Então, indivíduos reencarnam em várias áreas. Na educação. Puxa, fico vendo o esforço dos professores para se adaptar à nova realidade de transmitir aulas online. E há professores da rede pública que não têm condições, e até da rede privada,
ou que os alunos não têm condições e ficam angustiados por não poder fazer muito mais do que fazem. Ativismo ambiental para proteger o nosso planeta. Estou citando aqui alguns, mas teriam vários. Aqueles indivíduos que passam na porta da nossa casa varrendo a rua ou coletando lixo. Imaginemos se não fossem eles, o que seria do mundo? Já pensou? Se não fossem esses indivíduos cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua missão. Agora, eles podem ir, todos nós, cumprir essas tarefas de bom grado ou com revolta. Não é a tarefa que dignifica o homem, mas é a forma como nós nos conduzimos na tarefa que nos dignificará. Então, isso também a gente precisa ressaltar aqui com Emmanuel. E aí ele vai finalizar a sua bela mensagem dizendo o seguinte: há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Regularidade é continuidade. Porque a gente fala assim, não, eu vou tentar hoje e amanhã desiste. Ou eu faço hoje daqui 3 anos de novo. Regularidade. Olha, durante uma vez por semana a gente vai fazer uma caminhada no parque, quando puder também, né, gente? Se a cidade está proibido, vamos respeitar a proibição. Então vamos lá, uma vez por semana, ter contato com a natureza. Olha, uma vez por semana vamos fazer o evangelho no lar, o estudo do evangelho no lar. Regularidade. Olha, uma vez por semana, como eu vi um amigo meu falando, eu vou abrir mão de comer carne vermelha. E, poxa, que legal, ele não consegue todos os dias, mas ele vai tentar uma vez por semana. Já é um esforço de alma voltada para a meta. Se a meta for boa, como eu disse no começo, prossiga. Se a meta for ruim, repense e desista. Há percalços e lutas, espinhos e pedras na senda, no caminho? O que a gente faz então? Nossa, William, estou com dificuldade. Tem um espinho aqui. Diz Emmanuel, prossegue mesmo assim. E ele complementa. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Qual indivíduo já conseguiu parar o tempo? Não, hoje eu vou parar o tempo. Não tem jeito. Portanto, finaliza Emmanuel, guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, meus amigos, eu gosto também, muita gente sabe aqui, de atividade física, em especial corrida. Não se conclui uma maratona sem dar o primeiro passo. Não tem jeito, são 42 quilômetros, 195 metros, se não me engano. E não dá para você pular do primeiro para o último metro. Como Emmanuel colocou lá no começo, é necessário o espírito de sequência, de gradação. É difícil, às vezes dói, causa desconforto. Às vezes a gente passa por um desafio ali que pensa que não vai conseguir. Mas se a gente insiste, é claro que aqui a maratona há alguns detalhes em que é recomendável parar. Dependendo da lesão, se você continua, piora. Mas tratando aqui de um sentido mais genérico. Quando é um esforço que a gente percebe que vale a pena ser feito e a gente conclui, o bem-estar daquele que atinge a meta, daquele que chega e conclui a prova, é algo indescritível. Eu tive a oportunidade de concluir algumas, eu posso dizer. É uma sensação que parece que tudo que você passou de ruim para trás, fica para trás. A gente só quer viver aqueles segundos, aqueles minutos ali finais de quase um êxtase, experimentando ali uma superação pessoal. E dá para a gente trazer isso para a questão da vida. Não é fácil. Às vezes as dores são lacinantes, o sofrimento às vezes bate à nossa porta e dá vontade de desistir, não da existência, mas dá vontade de desistir de um trabalho, dá vontade de desistir de uma amizade, dá vontade de desistir de alguma situação que eventualmente nos cause algum desconforto. Mas é necessário, como disse Emmanuel, cuidar dos pensamentos, vigiar, orar. E se aquilo que nós queremos estiver conectado com o alto, com o propósito divino para nós, vale a pena atravessar todos esses desafios,
todos estes espinhos e prosseguir caminhando, mesmo que devagar. Às vezes o ritmo não é aquele que nós gostaríamos. Às vezes o ritmo é aquilo que a gente dá conta. Pegando até o exemplo da maratona, tem pessoa que às vezes quer imprimir um ritmo muito forte e não consegue. Então é melhor a gente respeitar o próprio ritmo, respeitar as próprias limitações, mas jamais desistir. Devagar, mas sempre, como nos diz Emmanuel. E trazendo uma reflexão de Leon Denis, já para encerrar esta nossa live, Leon Denis no livro O Porquê da Vida, que é uma obra que eu recomendo sempre, é um livro maravilhoso, um livro fininho, muito gostoso de ler. Leon Denis vai nos dizer algo extremamente motivante. Disse ele: eleva, pois, teu olhar e abarca as vastas perspectivas de teu futuro. Aure nesse espetáculo a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminha, valente lutador, sobe a escarpa que conduz a estes cumes a que chamamos virtude, dever, sacrifício. Não te detenhas no caminho para colher as florezinhas das sarças, para brincar com as pedras douradas. Avante, sempre avante. E são com essas palavras de Leon Denis que nós encerramos este estudo e esta live. Muita paz e que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.